Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa segunda aula da Jornada Pop, a jornada montada para profissionais de organização e produtividade que querem se tornar referência no seu mercado e levar o seu trabalho para o online. Se você ainda não trabalha nessa área, mas você está tentando fazer uma transição, ou se você trabalha em outra área diferente dessa, mas quer levar o seu trabalho para o online, você também é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nesta aula eu vou te ensinar como organizar a sua produção de conteúdo na internet. Na primeira aula a gente aprendeu como se tornar referência, e eu acredito de verdade que eu só me tornei referência por conta da minha audiência. E a minha audiência só está aqui comigo porque eu crio conteúdo de qualidade. Um conteúdo que agrega valor ao que elas precisam. Logo, a produção de conteúdo é a base de todo esse trabalho. É um conteúdo que realmente ajuda e que agrega valor, que cria uma audiência fiel e real. Inclusive, se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você volte lá e assista. Você vai encontrar um link em algum lugar aqui da página para você voltar lá e assistir a aula 1 antes de assistir essa aqui. Ela ainda está disponível e é muito importante que você assista as aulas na sequência, porque esse curso aqui essa semana foi desenhado numa ordem específica para as aulas se complementarem. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, volta lá, assiste, depois você vem para a aula 2. Lá na aula 1, a gente falou sobre como você pode se tornar referência no seu mercado. Eu trouxe um pouco da minha história e da minha experiência pessoal e falei sobre os principais erros que uma pessoa comete quando está começando. Então, eu não quero que você cometa esses erros. Volta lá e assiste a aula. Tem outros assuntos também que eu acho que você vai gostar. Eu também fiz uma pergunta lá muito importante para você responder para mim. Então, assista a aula, veja direitinho e faça a sua lição de casa. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais o número de curtidas, de compartilhamentos, os comentários que vocês deixaram. Foram muitos comentários muito bacanas, um montão de perguntas e dúvidas. Eu fiz o possível para responder todas, mas foram muitas mesmo. Eu até o momento estou respondendo ainda, então eu só tenho a agradecer todo esse engajamento de vocês. Está sendo muito legal, porque essa série está sendo programada para atender vocês, atender as principais dúvidas, responder as perguntas e compor esse conteúdo das aulas aqui. Então, muito obrigada mesmo. Uma das coisas mais legais de você trabalhar com online é criar conteúdo. A rotina de trabalho de quem cria conteúdo é muito gostosa, porque você começa a enxergar elementos na sua rotina que podem virar conteúdo, que podem ajudar outras pessoas. À medida que você vai pegando jeito com essa produção de conteúdo, vai se organizando direitinho, fica muito fácil para você criar. Não fica uma coisa trabalhosa, mais uma tarefa para você fazer em meio a tantas coisas que você tem para fazer. Hoje eu tenho uma rotina criativa e que é totalmente flexível de acordo com as minhas próprias necessidades e vontades. E eu atribuo tudo isso ao fato de ter feito essa transição para hoje trabalhar 100% no online. Hoje a gente vai aprender então como organizar essa produção de conteúdo com constância. Quando você começa a se projetar na internet, a sua audiência fica esperando um retorno seu, fica esperando que você poste alguns conteúdos em uma determinada frequência. Então a gente vai falar sobre como você pode se organizar para que essa produção seja legal para você e para sua audiência, de modo que seja um conteúdo criativo, de valor e não uma encheção de linguiça, porque ninguém gosta disso. Uma coisa muito importante que eu gostaria que você tivesse em mente é que antes da excelência vem a consistência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quando você começa a entrar na internet como criador de conteúdo para se projetar como referência, para levar o seu trabalho para online, é muito importante que você tenha consistência nas postagens. Não adianta você postar 30 vídeos em um dia e ficar 30 dias sem postar. O seu público não vai entender qual é a sua frequência e não sabe o que esperar de você. Então, antes de pensar em fazer tudo muito perfeito, foca na consistência. Lembra disso, consistência antes de excelência. À medida que você já tiver com essa consistência implementada, aí sim você começa a trabalhar nas melhorias até chegar no que você considera o seu estado de excelência. Mas olha, esse perfeccionismo não ajuda ninguém, porque a coisa mais importante ao compartilhar conteúdo na internet é simplesmente começar. Começar com o que você já tem. E eu vou falar daqui a pouquinho alguns elementos que podem facilitar esse caminho para você. Você já deve ter visto, ou até mesmo você deve acompanhar
acompanhar alguns canais que produzem vídeos super bonitos e bem produzidos, mas que não tem tantas visualizações, tantos likes e seguidores. Sempre tem um porquê. E esse porquê muitas vezes tem a ver com a espontaneidade, com essa autenticidade mesmo de quem está produzindo esse conteúdo. Não é à toa que redes como o Instagram têm feito tanto sucesso, porque as pessoas compartilham muito espontaneamente nos stories, sem qualquer tipo de edição. E a pessoa que te acompanha percebe isso, ela vê valor nisso, justamente nessa espontaneidade, nessa intimidade que ela tem perante o criador ou a criadora de conteúdo que ela está acompanhando. Eu vou contar então um pouquinho como são os bastidores de criação de conteúdo aqui do Vida Organizada, e o que eu acho mais legal desse trabalho todo é que quando eu comecei lá atrás, eu não tinha muito onde pesquisar, porque o mundo dos blogs, especialmente indo pro lado comercial, profissional, não tinha muita referência pra gente aprender, era a gente ali criando, garimpando e aprendendo, sabe, ali a duras penas. Já você não precisa passar por tudo isso. Vamos pegar toda essa experiência que eu tive e da minha parte eu vou trazer pra vocês tudo que for possível pra gerar um atalho mesmo, para que você não tenha que reinventar a roda. Eu vou compartilhar com você então como que eu consigo organizar toda essa produção de conteúdo, ter uma constância frequente de postagens e fazer isso sem que seja a única coisa que eu faço no meu dia, conciliando com as minhas outras atividades. Antes disso, existem algumas coisas que você precisa saber e eu vou comentar com você alguns pontos aqui que eu anotei, que eu vejo que as pessoas que ainda não começaram a produzir conteúdo para a internet usam como motivo para não terem começado. Talvez um desses combine com você. Um primeiro motivo é: Thaís, eu não tenho os equipamentos necessários, eu não tenho dinheiro agora para investir nisso, para comprar equipamento de luz, de filmagem, etc. E eu quero te dizer que não precisa. Você não precisa fazer nenhum investimento a mais agora. Tudo o que você precisa é de um celular e de uma conexão com a internet. Com isso, você já tem muito mais do que eu tinha quando eu comecei lá atrás, e a maioria das pessoas que trabalham hoje com isso tinham lá atrás também. Os celulares hoje em dia têm uma câmera super boa, que nem se compara com as câmeras profissionais lá de trás. Além disso, você não precisa ter nenhum programa de edição se você não quiser editar os seus vídeos. Você pode fazer lives, você pode colocar os vídeos sem edição. O mais importante é que você comece. Isso porque eu tô falando de vídeo ou de foto, que são elementos que demandam uma produção maior, mas quando a gente fala de áudios, quando a gente fala de textos, eu nem preciso dizer que a estrutura que você precisa é a estrutura que você já tem. Com o passar do tempo, à medida que você for aumentando o seu faturamento, aí sim você pode investir em melhores equipamentos, comprar um equipamento para iluminação, um microfone para melhorar o áudio, de repente ter uma câmera melhor, mas no começo você não precisa de nada disso, acredita em mim, tá bom? Outro elemento que bloqueia o começo aí de várias pessoas nessa jornada é não ter tempo. Gente, na verdade, ninguém tem tempo. Ao mesmo tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia, as mesmas 168 horas por semana. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 10 anos, sou casada, cuido da casa, cuido do trabalho, tenho um montão de coisas acontecendo. E assim como eu sei que você também tem um montão de coisas acontecendo por aí e que a última coisa que você quer agora é ter mais trabalho, é ter que fazer mais coisas. No entanto, algumas coisas são prioritárias. Por exemplo, se você está assistindo essa aula aqui, é porque você tem interesse em fazer do seu trabalho uma prioridade nesse momento. Logo, o segredo da rotina organizada, como eu gosto de falar, é você aprender a elencar o que é realmente prioritário para você e falar sim para essas coisas, porque quando você fala sim para uma coisa, você está falando não para todo o resto. Se você falar sim para uma coisa que não seja o seu trabalho, você está falando não para o seu trabalho. Então, se for prioridade para você, você vai investir nisso agora, assim como você está assistindo essa aula nesse momento. Outra dúvida comum que aparece é: mas eu tenho que fazer tudo sozinha ou sozinho nesse começo, eu não tenho equipe, não tenho como contratar ninguém para me ajudar. Esse também é outro mito. Eu comecei sozinha e até hoje eu produzo sozinha grande parte do meu conteúdo. Há cerca de 1 ano meu marido começou a trabalhar comigo editando os vídeos e mais videoaulas do que os vídeos em si, porque eu também adoro fazer edição, eu gosto bastante, aprendi a tomar gosto aí nos últimos anos, então a gente divide essa parte. Os textos do blog sou eu que produzo, as imagens sou eu que produzo, áudios, tudo isso sou eu que produzo sozinha. Então existem muitos blogueiros e influenciadores que já têm uma equipe maior, que tem fotógrafos, tem pessoas trabalhando lá na parte escrita e tudo mais. Não é o meu caso. Eu ainda produzo todo o conteúdo sozinha e olha que eu produzo
produzo conteúdo diariamente em diversos canais, uma média aí de 5 a 7 conteúdos novos todos os dias. Com o passar do tempo, aumentando o seu faturamento, se você sentir necessidade, você pode começar a contratar pessoas pontualmente de acordo com a sua demanda. Então, se você perceber, nossa, eu preciso de uma pessoa para editar meus vídeos, eu não tenho a menor ideia de como faz isso, não quero investir tempo nisso. Se você já tiver um faturamento, talvez você já saiba que é aí que você deve investir primeiro. Por aí vai. Ah, Thaís, mas eu quero montar o meu blog, eu começo com um template mais simplesinho, eu já contrato alguém. Tudo é questão de escolhas. Se você já tiver um dinheiro para investir nisso, claro que é muito legal você contratar uma pessoa que vai fazer o seu blog bonitinho, etc. Mas se não tiver também, bora! Coloca esse site no ar, coloca seu blog no ar, começa a postar, porque o que vai chamar a atenção é o conteúdo de qualidade e não necessariamente a imagem. Claro que isso ajuda, mas com o tempo você vai ajustando, lembra? Primeiro consistência, depois excelência. Outra dúvida muito comum que surge é: tem muita gente já na internet, como que eu posso criar uma coisa completamente nova? E eu já falei na primeira aula que essa coisa de concorrência na internet é muito diferente, porque uma pessoa que me acompanha várias outras que falam sobre o mesmo assunto que eu, porque o diferencial está justamente em quem eu sou. Eu sou uma pessoa diferente, logo eu passo as informações de uma maneira diferente. A pessoa me acompanha não só pelo conteúdo, mas pelo meu ponto de vista naquele conteúdo. Com você vai ser a mesma coisa. Então, o seu jeito de compartilhar aquele conteúdo, o seu jeito de ensinar aquelas coisas vai ser diferente. A pessoa vai se identificar com você e ela vai acompanhar você por conta de quem você é. E isso não tem como ninguém copiar. Outra questão que esbarra muito aqui, especialmente o pessoal que adora organização, é o lance do perfeccionismo. Ah, se não for para começar do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino que tem que ser, eu nem começo. Gente, existe uma frase que não é minha, que é: o feito é melhor que o perfeito, e eu super concordo, mas eu ouso complementar: feito é melhor que o perfeito não feito. Então, se você deixar de fazer algo porque você não tem as condições ideais para fazer, sério, você não vai fazer muita coisa na vida, não. E eu acho que você sabe disso. Quantas coisas na vida você já deixou a oportunidade passar porque você não tinha as condições perfeitas para fazer? Eu já várias. Então eu acho que desde que meu filho nasceu, eu aprendi a alinhar expectativas com relação a prioridades e perceber que muitas vezes eu não vou ter, na verdade, na maioria das vezes, eu não vou ter as condições perfeitas para fazer nada. Eu preciso simplesmente colocar a mão na massa e começar a fazer. E nesse processo de prática eu vou me aperfeiçoando e vou melhorando. Talvez eu nunca chegue num estado de perfeição, mas eu tenho certeza que hoje eu já tô pelo menos 1% melhor do que ontem, e é nisso que eu foco. Outra questão, que é ter vergonha de falar: ah, eu sou tímida, Thaís, você já tem uma desenvoltura com a câmera, etc. Eu tenho medo de me expor, etc, etc. Eu sei que esse tema existe. Quando eu comecei, se você entrar no meu canal no YouTube e olhar os primeiros vídeos, gente, eu tenho a língua meio presa, eu tenho uma série de questões, eu era tímida também, eu não sabia falar com a câmera. É a prática, é testar, é fazer. Chega uma hora que você se acostuma e você tem essa desenvoltura. Eu desenvolvi isso com a prática, eu não nasci assim. E nem acho que eu sou modelo de perfeição de forma alguma, mas eu sou modelo de prática, de criar, de colocar a mão na massa. Isso eu sei que eu sou. Então, pra você vencer esse bloqueio que você acredita que você tenha com a vergonha, não tem jeito. É colocando em prática mesmo. Uma dica, especialmente para vídeos que eu gosto de dar, é: faça lives. Porque a live você entra lá, coloca a sua cara a tapa, não tem o problema da edição, você tem que se virar mesmo. É uma experiência muito divertida e legal de fazer. Teste. E por fim, na verdade não é um mito, nem uma crença, mas um erro que eu vejo que muitas pessoas cometem nesse processo, que é, apesar de começar, é não se capacitar. Então o que eu recomendo de verdade que você faça, e se a Thaís lá de trás estivesse começando agora, eu queria me dar esse conselho e dou esse conselho pra você, é: sempre se capacite. Ah, eu quero aprender a escrever melhor pro blog. Pesquisa na internet, a gente tem tanta coisa legal de dicas, etc, etc, etc. Faça cursos, capacite-se, converse com pessoas, tenha mentores, tudo isso te ajuda demais a você melhorar o seu conteúdo diariamente. Dito tudo isso, vamos então ao que interessa, que é falar sobre como a gente pode organizar a produção de conteúdo. Existem vários tipos de conteúdo. Existem conteúdos que são mais completos, de referência, e conteúdos que são mais simples, mais rápidos, mais de dicas. Eu procuro sempre alternar esses dois formatos. Tem pessoas que gostam de ler textos maiores, ver vídeos maiores, ver aulas,
e tem gente que gosta de ver as dicas mais rápidas, mais pontuais, mais rapidinhas. Então, eu sempre fiquei num embate nesses anos todos tentando encontrar o melhor formato para internet, quando eu percebi que os dois são bons formatos para internet. Tem pessoas que gostam mais de um e gostam mais de outro, então eu sempre tento alternar os dois para atender bem esses dois tipos de pessoas. Inclusive, comenta aqui embaixo nessa aula se você é do time que prefere textão ou diquinha. Outra coisa também que você pode aprender quando você começa a criar conteúdo é que existem diferentes formatos de conteúdo. Um mesmo conteúdo pode ter vários formatos. Então você pode pegar, por exemplo, um tema como organização do guarda-roupa e você pode escrever um texto no blog sobre isso, você pode fazer um infográfico, você pode gravar um vídeo, você pode fazer uma imagem no Insta, você pode fazer uma sequência de stories, você pode gravar um podcast sobre isso, você pode entrevistar um especialista a respeito, você pode fazer resenha de produto, enfim, é uma infinidade de formatos a partir de um único tema. Quando você começa realmente a criar conteúdo, você vai vendo que não para de surgir ideias, porque uma grande fonte de ideias também são os comentários das pessoas. Então toda vez que eu publico um vídeo, por exemplo, 2, 3, 50 perguntas que surgem, cada uma dessas perguntas já viraria um vídeo diferente, já viraria um post no blog e por aí vai. Outra coisa que ajuda muito a você organizar o seu conteúdo nos diversos canais é ter categorias de postagens. Então eu tenho, por exemplo, o resumo do mês que eu faço todo mês, eu tenho a carta da editora no blog, que é um texto que abre o blog explicando qual vai ser o tema que eu vou abordar naquele mês. Todo mês eu tenho uma checklist de organização para o mês. Receitas de comida mesmo também são uma categoria. Enfim, você vai descobrindo quais são as categorias que você tem, você vai aprender a fazer séries, como eu, por exemplo, estou fazendo essa série da Jornada Pop. Isso é uma série, é um projetinho que eu tenho com vários conteúdos relacionados, então com o tempo você vai pegando o jeito e vai aprendendo e tudo isso vai compondo o seu conteúdo. Uma coisa muito legal de se falar é sobre a consistência e a frequência. Não é porque a Thaís cria de 5 a 7 conteúdos todos os dias que você também tem que criar. Você tem que chegar numa consistência, numa frequência que seja adequada para você e também para os seus leitores. Então você pode pensar, eu acho que eu consigo fazer um vídeo no YouTube por semana. E como eu não tenho muito como editar e tal, eu vou fazer uma live. Já tá ótimo. Você anunciando isso para sua audiência, eles já sabem o que esperar, já sabem que dia tal, horário tal, vai ter uma live sua, tá ótimo. Já é uma ótima maneira de começar. E você pode aplicar esse mesmo raciocínio para todos os outros canais. E esse é o ponto. Thaís, eu tenho que estar em todos os canais, eu tenho que ter blog, YouTube, Insta, TikTok, etc. Não precisa ter todos. Inclusive, você pode começar por um, que é aquele principal para sua audiência. Então você vai, será que é no LinkedIn? Será que é no Instagram? Será que é no YouTube? Onde está a minha audiência principal? Você pode começar com um, começa com a consistência nele. Quando você sentir que já tá boa, você começa a pensar em um segundo canal e por aí vai. Eu tenho vários porque eu já tenho esse trabalho há muitos anos, gente. E sempre tem algo a mais a acrescentar. Por exemplo, em dezembro eu comecei com o Telegram, onde todos os dias eu envio um áudio com um insight ou um aprendizado que eu tive naquele dia sobre organização. Então eu comecei recentemente no Telegram, em dezembro. É assim, você vai fazendo aos pouquinhos, tá bom? E você tem que estar apenas nas redes sociais que você acredita que o seu público esteja, porque é para eles que você tá falando. Outra coisa muito importante é ter cronogramas de postagem. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu desenvolvi um método de organização dessa produção de conteúdo que me permite colher todas essas ideias que surgem, criar conteúdo útil e original, atualizado e com muita frequência. Sem que isso seja só mais uma tarefa na minha vida, sabe? Conciliando com tudo que eu tenho. Quero fazer as minhas atividades aqui de lazer, estudar, tocar uma empresa, atender meus alunos, gravar aulas, enfim, eu tenho muita coisa para fazer. Assim como eu sei que você também tem. Então, eu desenvolvi esse método de organização da produção de conteúdo que me ajuda demais e me garante conteúdo praticamente infinito, porque eu vou te contar como eu faço. Alguns passos aqui para você entender então como que é esse meu processo de organização. Passo 1. Frequência de atualização de cada um dos canais. Com o passar dos anos, eu entendi que cada canal tem a sua história, tem o seu ritmo e tem a sua audiência. Apesar de algumas pessoas muito queridas da minha audiência me acompanharem em todos os canais, no blog, no YouTube, no Facebook, enfim, a maioria das pessoas me acompanha em um ou outro. É bem interessante isso, porque pega muito o perfil de cada um também. Tem pessoas que preferem ler o texto no blog, verem esses textos de referência. Tem
pessoas que preferem vídeos, tem pessoas que preferem vídeos curtos, outras que preferem vídeos mais longos, tem gente que só entra quando tem live, tem pessoas que preferem dicas pontuais no Instagram e por aí vai. Hoje em dia, a minha frequência de conteúdo está mais ou menos assim. No blog tem post novo todos os dias. No YouTube também tem vídeo novo todos os dias. Geralmente eu divido então entre vídeos mais curtinhos, com dicas mais pontuais, insights e sacadas, e videoaulas que são maiores, que daí eu posto algumas vezes ao longo da semana. E de vez em quando eu também faço lives. Logo, eu tenho então uma produção de 7 a 15 vídeos por semana no meu canal no YouTube hoje em dia. No Instagram eu costumo postar pelo menos uma vez por dia no feed, mas depende muito assim da espontaneidade do que tá acontecendo. Então de 1 até 3 ou 5 fotos no feed por dia, mas pelo menos uma. Nos stories eu atualizo todos os dias, porque ali eu coloco mais a minha rotina, vou compartilhando o que tá acontecendo, vou mostrando outras pessoas que me compartilharam, etc. Então também tem uma alimentação todos os dias. No Telegram, que eu implementei há poucos meses, eu envio um áudio com um aprendizado meu, um insight que eu tive sobre organização naquele dia, e aí eu envio todos os dias durante a semana e de vez em quando eu envio aos finais de semana também. Você precisa postar na mesma frequência que eu? De modo algum. Eu, inclusive, recomendo que você escolha um primeiro lugar onde a sua audiência está, comece com ele. Por exemplo, você fala assim, minha audiência está no YouTube. Qual é a frequência que você consegue se comprometer no momento? Eu consigo fazer um vídeo por semana, e como eu não manjo nada de edição, eu vou fazer uma live. Então, sei lá, toda segunda-feira à noite eu vou fazer uma live no meu canal no YouTube. Ótimo! Então, tenta implementar isso, já comunica para sua audiência e toda segunda, tendo gente ou não, você tá lá. Você vai começar a agregar pessoas que vão começar a te acompanhar e aí aos pouquinhos a sua audiência vai crescendo. E se você sentir que dá, você já aumenta para 2 vídeos ou não, ou você vai preferir agora eu vou pro Instagram. E por aí vai construindo aos poucos. Você tem que chegar numa consistência que seja factível para você, que não vai te atrapalhar, que vai te agregar, na verdade, e que também seja legal para a sua audiência, o pessoal que te acompanha. Segundo passo, calendário editorial. É muito importante que você organize aí toda essa produção que você vai começar a fazer. Eu uso a agenda do Google para inserir, então, o que entra em cada um dos meus canais todos os dias. Dessa maneira, eu consigo saber o que vai entrar nas próximas semanas, então eu já costumo sempre deixar uma produção já agendada para 1 a 2 semanas, pelo menos. Antigamente, quando era só o blog, eu fazia isso para até 4 semanas. Como agora são muitos canais, muitos conteúdos, eu gosto de ter esse respiro de 1 semana com tudo agendado, ou até 2 semanas, porque me ajuda, se eu tiver um imprevisto, se cair a luz, a internet, se eu acordar com dor de cabeça, e me dá um respiro realmente para a produção de conteúdo. Então eu gosto de agendar esses conteúdos com uma certa antecedência, tirando, claro, uma live que eu tenho que fazer no dia, conteúdos mais espontâneos no Instagram e tal. Mas eu uso a agenda do Google para colocar lá o que vai entrar cada dia, cada canal. E dessa maneira, quando eu olho ali o meu planejamento pro dia ou pra semana, eu já sei se eu tenho que postar no Insta, por exemplo, num dia uma foto, tá lá qual é a foto que eu tenho que postar, o texto que eu já deixei e a imagem muitas vezes também que eu tenho que fazer. Então já tá tudo pronto, isso não me dá trabalho nenhum, porque daí no dia basta executar o que tá ali. À medida que seu canal for crescendo, você vai vendo também a importância de você ter alguns prazos, né? Então, por exemplo, eu tenho um vídeo no canal que eu posto todo mês, que é o Playing With Me, onde eu mostro como que eu planejo o meu mês com o bullet journal, etc. Esse vídeo tem uma certa produção, porque eu tenho que gravar no dia que eu faço o planejamento, eu tenho que gravar enquanto eu tô ali mexendo no bullet journal, então é outro take. Ele tem que ir pra edição, uma edição complicadinha, coloca um monte de elementos na imagem, para então ele ser publicado. Então, esses projetinhos maiores, assim, eu organizo, eu tenho que ter a data que ele vai entrar e fazer meio que a regressiva para a produção. Então, se eu tenho que produzi-lo no dia 1º do mês, eu faço uma contagem aí para ele entrar, por exemplo, até o dia 5, porque eu sei quanto tempo mais ou menos vai levar na edição, na minha revisão, na produção como um todo. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? Mas com o passar do tempo, você vai querer fazer uns conteúdos mais elaborados e daí ter um calendário editorial vai te ajudar super nisso, para você conseguir saber quando que entra o quê, quando que você tem que produzir o quê.
Por exemplo, se uma marca quiser fazer uma ação comercial com você, provavelmente ela vai te falar, olha, no dia 12 eu quero que você publique esse post no seu blog e faça uma sequência de stories no Instagram. Então você tem que se programar para aquilo entrar naquela data. E quanto mais você começar a usar suas redes sociais para fazer ações comerciais, para divulgar o seu trabalho, seus cursos, seus serviços, seus produtos, você vai perceber que você não pode ficar o tempo inteiro fazendo ação comercial, porque isso afasta as pessoas. Ninguém gosta de ver só publi editorial, só uma pessoa vendendo seus produtos, serviços, consultoria, etc, etc. Você vai aprender a equilibrar esses conteúdos. O seu calendário editorial te ajuda pra caramba com isso, porque permite que você não encavale uma coisa na outra, que vira um canibalismo ali de divulgação. Então você vai entender, bom, se hoje eu vou ter uma divulgação de um produto, então amanhã eu não vou divulgar um produto, talvez amanhã eu divulgue, sei lá, uma consultoria, e por aí vai. Você vai aprendendo como organizar também essa distribuição de conteúdos de divulgação, que sejam mais comerciais do que outros. E aí o processo de produção para cada conteúdo também é diferente e o calendário editorial ajuda pra caramba. Então você sabendo que no dia 1º tem que entrar um tipo de post no seu blog, pode ser que você queira escrever no próprio dia porque demanda de uma escrita espontânea, ou pode ser que você queira escrever 2 dias antes, uma semana antes, para já deixar agendado. Uma foto que você vai publicar no Insta, talvez você queira fazer uma tarde de sessão de fotos para tirar a foto de uma certa maneira, para ir publicando uma por mês, uma por semana depois. Vídeos, a mesma coisa. Então, alguns vídeos você vai ter que ter uma produçãozinha maior, vai ter que ter um tempo de edição. Tudo isso, o calendário editorial te ajuda a organizar, porque tendo essa ideia do que vai entrar em cada canal, em cada momento, em cada dia, o tema do mês e coisas desse tipo, isso te ajuda a planejar melhor que tipo de conteúdo você vai oferecer para sua audiência. E claro, existem conteúdos mais espontâneos, especialmente no Instagram, ou lives no YouTube, ou mesmo posts no blog. Você pode fazer conteúdos. Aconteceu alguma coisa muito importante na sua área, você tem que entrar para sua audiência para falar sobre aquele conteúdo. Quanto tempo leva para você produzir um conteúdo assim? Será que vale a pena fazer uma live para já entrar falando sobre aquilo? Então, vale a pena você ir cada vez mais conhecendo a sua audiência, o seu conteúdo, para você programar esses diversos conteúdos que você vai programar mesmo, né? Então, eu uso a agenda do Google para programar, eu coloco lá direitinho o que entra em cada um dos dias, em cada um dos canais. Isso me ajuda demais a ter uma noção de até onde eu tenho conteúdo já agendado, pronto, e qual que é a minha próxima maneira de produção, porque eu produzo diariamente. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco na rotina. Passo 3, a catalogação desse conteúdo. Uma coisa que eu deveria ter feito desde o começo, mas eu não tinha conhecimento, então se você puder fazer, faça, é catalogar os conteúdos que já foram publicados. Por quê? Porque com o passar do tempo você vai produzindo muita coisa e esse conteúdo não pode ser perdido. Ele tem que ser sempre realimentado, reaproveitado. Por exemplo, eu criei o blog em 2006 e de lá pra cá eu já produzi mais de 3.000 textos, é muita produção de conteúdo. Eu entrei no YouTube um pouquinho mais tarde, ali por volta de 2013, 2014. E quando eu comecei no YouTube, muito daquilo que eu já tinha produzido no blog poderia entrar em formato, não em formato exatamente, pegar o post e virar vídeo, mas adaptar. Então tem muita coisa, por exemplo, se eu publiquei um post no blog em dezembro de 2008 dando dicas para você se organizar para as compras de Natal, como que eu poderia transformar esse conteúdo em dicas no Instagram, em uma sequência de stories, em um vídeo para o YouTube? Será que eu posso de repente entrevistar alguém sobre esse assunto? Então, o mesmo conteúdo que eu já tive esse esforço intelectual de produzir, ele pode virar outros formatos. Então, eu iniciei há alguns anos uma catalogação dos temas. E de que maneira que eu faço isso? Eu uso uma ferramenta chamada Trello, onde eu crio um painel por canal. Então tem um painel para o blog, um para o YouTube, um para o Insta, etc. Dentro desses painéis eu organizo ali então os conteúdos por categorias e vou catalogando o que já foi publicado. Eu ainda não terminei de catalogar o que foi publicado porque tem muita coisa, é um trabalho de formiguinha mesmo. Porém isso super me ajuda a identificar um conteúdo que eu tenha produzido e falar, poxa, esse conteúdo é muito legal para ficar só num post do blog lá de 2012.
Eu tenho que atualizar esse conteúdo, de repente fazer um post novo no blog, transformá-lo em vídeo e por aí vai. Além disso, vale a pena você ter um painel geral só para ideias de temas, de modo que você consiga colocar ali, então, se um leitor der uma sugestão, se alguém te indicar um livro para você fazer uma resenha, se alguém falar para você pesquisar sobre um assunto e falar, você tem onde colocar, de modo que você vai ter uma alimentação infinita de ideias para temas de conteúdos. Você nunca vai ficar tipo, o que eu posto hoje? Sobre o que eu falo hoje? Isso não existe a partir do momento que você começa a catalogar os seus temas e organizar o calendário editorial. Uma coisa muito legal de você catalogar os temas nos diversos canais é você lembrar que existem diferentes formatos. Então, por exemplo, quando você fala de um assunto, como a organização das compras dos presentes de Natal, por exemplo, isso pode virar um post. Uma vez que você produz o post, pode virar dicas para o Insta, pode virar um vídeo para o YouTube, pode de repente você fazer uma live entrevistando alguém que seja especialista em finanças, pode ser que vire uma sequência de stories quando você for comprar os seus presentes de Natal. Enfim, um mesmo conteúdo, por conta dessa catalogação, te permite criar conteúdos infinitos a partir daquele. Então você tem um esforço intelectual para produzir, fazer esse esforço para produzir um conteúdo e ele vira uma árvorezinha com várias coisas ali florescendo dela. É muito legal. Passo 4, a rotina de produção. De modo geral, todos os dias eu leio muito, eu estudo, eu pesquiso e eu gosto de falar que tudo vira conteúdo. Então, assim, se eu tô aqui fazendo alguma atividade minha e eu percebo, poxa, é legal fazer dessa maneira quando você tá procrastinando uma tarefa. Eu já anoto essa ideia, ela vai lá pro banco de ideias e em algum momento eu vou gravar um áudio ou vou desenvolver um post sobre aquilo. Então, o tempo inteiro eu fico aqui tendo ideias e capturando essas ideias. Todos os dias também eu produzo um pouco de conteúdo, então em diversos momentos do meu dia, conforme apropriado, eu estou escrevendo. Eu não escrevo necessariamente no computador, eu gosto muito de escrever no caderno, pelo menos rascunhar algumas ideias para depois ir pro computador. É gravando vídeo, gravando aula, gravando áudios, né? Então todos os dias eu produzo um pouquinho, faz parte do meu dia de trabalho mesmo. E eu sempre procuro antecipar os conteúdos na medida que dá, até mesmo para poder ter esse respiro caso eu tenha algum imprevisto. Uma coisa que me ajuda muito na rotina de produção de conteúdos é elaborar séries. Por exemplo, eu tô fazendo aqui essa série da Jornada Pop. Quando eu sento para planejar os temas, eu já sento e planejo todos de uma vez, já desenho ali mais ou menos o que eu vou falar em cada uma das lives, nas aulas. Isso já me ajuda depois na produção, porque quando eu for gravar uma aula, quando eu for fazer uma live, eu já tenho isso ali mais ou menos esquematizado. Então eu não perco pequenos blocos de tempo em cada um dos dias, sabe? Eu pego ali, sei lá, um bloco de 2 horas, 4 horas, que eu planejo tudo, todo o conteúdo, e aí isso me ajuda a otimizar o tempo na produção do conteúdo em si. Por exemplo, se eu já sei que eu quero gravar uma série de 10 vídeos sobre algum tema específico, sei lá, organização do guarda-roupa. Eu pego em um mesmo dia, eu gravo 8, 10, 12 vídeos de organização do guarda-roupa, depois eu vou editando, vou colocando um por semana, um por mês, e assim eu vou tendo muito conteúdo que eu gravei num bloco só, olha só que legal. Porque toda essa coisa que você monta para você sentar com maquiagem, roupa, iluminação, câmera, tudo para você gravar, tem uma certa configuração que você faz, né? Então, para você aproveitar essa configuração, você já grava vários vídeos, é muito bom, você otimiza muito o seu tempo. Algumas perguntas que eu gosto de me fazer toda vez que eu vou publicar um conteúdo nos diversos canais do Vida Organizada. Eu gosto de dizer que todos os caminhos devem levar a Roma. Qual que é a Roma do Vida Organizada? Ensinar você a ter uma rotina tranquila através da organização. Este conteúdo está ensinando a minha audiência a chegar em Roma? Muitas vezes eu barro conteúdos porque eu falo, não tem nada a ver, deixa quieto, não vou postar. Segunda pergunta que eu gosto de me fazer. Esse conteúdo é legal de postar agora ou ele vai continuar sendo relevante com o passar do tempo? Por que essa pergunta é importante? Porque tem alguns temas que são quentes, que são legais a gente falar no momento, mas daqui a 1 ano, 5, 10 anos, talvez ele não seja mais tão relevante. Quando você identificar um tema que seja muito temporal ali, situa ele no espaço e no tempo. Fala, eu tô gravando esse vídeo aqui em tal mês de tal ano, etc. Porque aí quando a pessoa acessar futuramente, ela não vai falar, nossa, que vídeo desatualizado, no momento não é mais assim. Então, toda vez que for uma questão temporal, cite que é temporal.
Terceira pergunta que eu gosto de me fazer, especialmente quando for algum tema mais polêmico, é: você quer ressoar esse assunto? Porque você escolhe o que você vai publicar na internet, você escolhe o que você vai divulgar da sua vida, você escolhe o que você quer alimentar da sua audiência. Então, quando você for postar algo, sempre se pergunte: eu quero ressoar esse tema? Eu quero ressoar essa polêmica? Eu quero trazer uma briga aqui de repente para minha audiência que eu não queria? Enfim, fica o questionamento. Quarta pergunta que eu gosto de me fazer: isso é realmente relevante para minha audiência? Será que eu postar sobre isso vai ajudar alguém de alguma maneira? E a quinta pergunta que eu me faço é: antes de postar isso, será que eu tenho que postar alguma outra coisa? Porque às vezes eu vou postar um conteúdo que tem muita informação nova. Será que antes de falar sobre isso, eu não tenho que falar algumas coisas antes, meio que para preparar a minha audiência, meio que educá-los para eu chegar nesse conteúdo mais complexo depois? E muitas vezes sim, e aí acaba virando uma série super legal de conteúdos super educacionais e didáticos. Bom, gente, como você pode ver, tem muita coisa. Eu poderia ficar aqui umas 3, 4 horas falando só sobre organização nessa produção de conteúdo, mas a aula já tá ficando enorme, então tem muita coisa já para você pensar, para você anotar, para você planejar aí para sua própria rotina de trabalho. Você tem alguma dúvida específica sobre esse tema? Comenta aqui embaixo, por favor, nos comentários dessa aula, porque isso vai me ajudar até a elaborar aí para os próximos conteúdos que eu vou gerar aqui para essa semana. É tanta coisa para falar que tudo isso, cada um dos tópicos que eu citei, calendário editorial, catalogação de temas, organização da rotina, como que você pode otimizar o seu tempo, tudo isso faz parte de um curso que eu tenho justamente de criação de conteúdo e organização para empreendedores que querem levar o seu trabalho para o online. É um curso justamente para te ensinar como ser referência no seu mercado e como criar conteúdo para que você possa se tornar referência e também fazer essa transição, levar o seu trabalho para o online. Só para você ter uma noção, esse assunto de produção e organização de conteúdo tem vários módulos, porque tem muita coisa legal mesmo que eu posso compartilhar de dicas de como que você pode estruturar ali a sua semana para você gravar mais vídeos, para você produzir mais textos, organizar suas ideias, enfim, é bastante coisa realmente, você já deve ter percebido. A produção de conteúdo é um dos pilares de todo trabalho na internet. Queira você se colocar como referência, queira você levar o seu trabalho para online, queira você apenas usar o online para divulgar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço. Porque a criação de conteúdo é que cria audiência e a audiência que te acompanha e que pode se tornar cliente para você. Só que, é claro, no curso as aulas estão numa sequência lógica, com uma super didática, tem vários materiais complementares, tem checklists, planilhas, templates, uma série de opções realmente para te ajudar nessa produção, porque eu sei que para quem está começando é muita coisa, e mesmo para quem já trabalha com isso, sempre tem boas práticas para a gente melhorar esse processo mesmo de produção de conteúdo. E a boa notícia é que na nossa aula 3 você vai ter uma degustação do que tem nesse curso. Nessa aula eu vou te mostrar o passo a passo para você estruturar o seu trabalho dentro do online. Não perca por nada! A gente vai aprender como tirar o seu negócio do papel. E se você já tem um negócio e quer ir para online, como que você tira do papel essa ideia de levá-lo para online? Bom, nessa aula 2 aqui a gente viu bastante coisa, né? A gente viu sobre a importância de criar esse conteúdo, quais são as crenças que geralmente as pessoas têm quando elas evitam começar a criar, então a vergonha, não ter dinheiro para comprar equipamentos, não ter os equipamentos necessários, a coisa de fazer tudo sozinho, o perfeccionismo. A gente viu então sobre frequência, né, postar nos diversos canais, que canais escolher, como que tem que ser a minha rotina de produção, quais são os formatos. Eu falei quais são os meus passos para a organização da produção desse conteúdo, da frequência, da consistência, o calendário editorial, a catalogação, a minha rotina de produção. Falei também quais são as perguntas que eu me faço para publicar um conteúdo relevante ali para minha audiência, enfim, bastante coisa mesmo, né? Se você gostou dessa aula, então deixa o seu like e comenta aqui embaixo, por favor, o que você achou, se você teve alguma dúvida, se você tem alguma dúvida específica sobre esse assunto, pode ser que sim. Eu vou fazer de tudo para responder o mais rápido possível as dúvidas postadas aqui e na nossa comunidade no Facebook. Ainda dá tempo de você convidar seus amigos, familiares, pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo, peça para elas se inscreverem. Eu vejo você na próxima aula. Muito obrigada por ter assistido até aqui.